Vamos começar, Edu Novak, com o assunto envolvendo o candidato Luiz Inácio Lula da Silva, porque o Lula acionou o Supremo Tribunal Federal contra uma decisão da Justiça que manteve o bloqueio de parte dos bens do petista em um processo que apura a cobrança de impostos de cerca de 19 milhões de reais. A defesa de Lula pede que a corte derrube decisões tomadas pela Justiça que tenham relação com provas e elementos obtidos pela Operação Lava Jato e que foram anuladas pelo Supremo Tribunal Federal. Neste momento, o processo trata de obrigação de pagamento de impostos apurados por um processo administrativo. Também hoje, um artigo publicado pelo maior jornal dos Estados Unidos, o The New York Times, traçou um retrato do atual desequilíbrio entre os três poderes aqui no nosso país. Apontou, inclusive, para a recente expansão de forças do Supremo Tribunal Federal e considera a Corte como uma potencial ameaça à democracia do país. Pegando o gancho nesse artigo do The New York Times, eu abro a nossa enquete de hoje no portal da Jovem Pan News para você correr lá no site da PAN, votar, participar. Eu quero saber se você concorda com esse artigo do jornal New York Times que considera o Supremo Tribunal Federal uma ameaça à democracia brasileira. Você concorda com isso, sim ou não? jovempan.com.br, vota lá, participa. A gente já tem aí os primeiros votos computados, quase 300 participantes. Em 2 minutos de programa, corre lá, jovempan.com.br, dá a sua opinião, porque aqui o que você fala vale e vale muito. Ao longo do programa eu trago também o resultado parcial para todos vocês. Deixa eu dar o meu boa tarde ao nosso time, o nosso Fábio Piperno, Jorge Serrão, Cristina Grêmio, Rodrigo Constantino já aqui com a gente. Boa tarde, time. Vamos começar a nossa conversa aqui. Muitos assuntos para falar, mas Piperno, hoje especificamente eu vou começar com você, porque eu preciso colocar isso para o nosso público e para o nosso time aqui que faz o 3 em 1 acontecer. Fontes, alguns pássaros me contaram que hoje você esteve num evento pró-Lula. A pergunta que eu quero te fazer é muito simples. O que você foi fazer lá? Boa tarde, Paulo Matias. Boa tarde aos colegas da nossa audiência. Sim, a campanha do ex-presidente Lula hoje organizou um evento com esportistas, exatamente para falar das propostas do candidato para a área do esporte, que é um segmento com o qual eu trabalho há algumas décadas. E aí eu fui convidado e compareci, fiquei lá no fundão ouvindo, né? Muitos atletas, os políticos, obviamente gente ligada a ele, e no final das contas, e no final do evento, né, a apoteose do evento, um pronunciamento do ex-presidente Lula, que falou lá por volta de uns 30 minutos, contando aí, falando sobre momentos em que o esporte acabou sendo privilegiado nas gestões Lula e Dilma. Citou, inclusive, investimentos feitos aqui exatamente para para implantar o Bolsa Atleta, para exatamente expandir a prática do esporte, rede pública de ensino. Chamou a atenção que não adianta ter, por exemplo, uma quadra esportiva, uma piscina, se você não tem o professor, se não tem a criança, o jovem bem alimentado para usar essas instalações. Um discurso que, do ponto de vista prático, ele é até correto, né? Mas também vamos ver se tudo isso vai ser novamente incentivado caso o candidato Lula retorne ao governo. Então estavam lá esportistas aí do país, aqui do Brasil, outros que moram no exterior mandaram vídeos, mandaram mensagens. Por exemplo, Juninho Pernambucano, ídolo do Lyon, aqui no Brasil, o Raí, pessoal da antiga democracia corintiana, figuras importantes do vôlei, como, por exemplo, Ana Moser, a grande Isabel, enfim, muita gente de vários segmentos do esporte hoje, então, comparecendo a esse evento. Ou seja, Constantino, o Piperno pulou do barco, né? Eu não disse isso. Boa tarde, Paulo, boa tarde a todos. Bom, antes de comentar qualquer coisa, né, e não quero nem personalizar, não, porque tem muita gente aí tirando a máscara, né, e já demonizando até o Ciro Gomes e lulando, né? Mas eu quero voltar àquilo que eu já disse outras vezes aqui. Eu não vou aceitar, até o finalzinho da eleição, normalizar essa candidatura. Isso é coisa de país de republiqueta, né? Coisa de país que não é sério. Então, de novo, eu não aceito com normalidade a candidatura do ladrão, do ex-presidiário Luiz Inácio Lula da Silva, assim como cá entre nós, e respeito é algo que se conquista e é muito pessoal, eu não respeito quem vota
em ladrão assim, desse jeito. Em relação à notícia que você trouxe, Paulo, o Lula não pede ao STF, né? Ele meio que manda, isso está meio claro, até pela sua elegibilidade. E o que chama atenção nessa notícia é a quantidade de milhões que esse multimilionário ladrão que nunca trabalhou na vida amealhou, né? A sua falecida esposa também, vendendo Avon, conseguiu deixar no inventário mais de 10 milhões de reais e ele tem problema na receita para lá de 20 milhões de reais. Quer dizer, é um multimilionário que ganhava muito dinheiro com palestras inexistentes para empreiteiras corruptas que se lambuzavam no seu governo. Isso é a história que o Brasil está tentando normalizar por nojinho ou ojeriza ao governo Bolsonaro, a figura do presidente ou a torneiras fechadas, né, para certas emissoras, sindicatos e coisa e tal. E quanto a isso que o ex-presidiário alega, né, de que nada que foi decidido pela Lava Jato pode valer, a gente já tinha cantado essa pedra aqui também, né? Vai chegar o dia em que o povo brasileiro roubado por Lula vai ter que indenizar o ladrão de todo o esquema, né? Isso apenas corrobora aquilo que eu disse no início. Nada que está acontecendo no Brasil hoje é normal, nada aconteceria em país minimamente sério, isso é coisa de Republiqueta das Bananas com um esquete escrito por algum comediante de péssimo nível. E, infelizmente, como o Brasil é surreal, é o que está acontecendo. Cris, como é que você viu esse artigo do jornal New York Times? Por favor. Tudo bem, Paulo? Boa tarde para você, colegas de bancada, nossa audiência. Esse artigo do New York Times, para quem lê a íntegra, tá cheio de lacração, tá repetindo muita coisa que a imprensa brasileira, aquele consórcio, aquela mídia militante, já falou aqui, inclusive falando de atos antidemocráticos, coisa desse nível. Mas ele traz uma verdade absoluta já no título, né, que é questionar esse juiz supremo, esse ministro, né, não podemos chamar de juiz porque não é juiz, esse ministro supremo e as suas arbitrariedades. E cita especificamente esse absurdo, veja, é um jornal de imprensa, um jornal de esquerda da imprensa americana, reclamando de algo que para os americanos de esquerda ou de direita é defesa número 1, que é a liberdade de expressão. E ele está mostrando ali, nua e cruamente, que bisbilhotaram uma conversa de WhatsApp, interpretaram algo que vinha sendo dito ali por um dos vários integrantes do grupo, citam inclusive a bizarrice de outro ter dado um joinha para essa mensagem e por isso também ter sido perseguido, e falam dessa aberração jurídica que é bloquear bens e censurar alguns empresários em suas redes suas redes sociais para impedir que eles conversem com seus seguidores. É tudo muito estranho, mas é muito bom que, apesar de ser uma mídia militante também da esquerda americana, da imprensa esquerdista americana, tenha se dado conta de que uma hora a liberdade de expressão vai acabar para todo mundo. Então, ou se defende agora, no Brasil, onde quer que seja, ou você está sendo conivente. Serrão, ótima tarde para você. Saudações, meus amigos, meus amados haters. Eu não queria estar na posição de Luiz Inácio Lula da Silva. Primeiro, porque ele é um candidato à presidência da República que não deveria ter sido candidato em condições normais, judiciais no Brasil. Mas ele está sendo. Está sendo por quê? Ele está sendo porque ele foi colocado na disputa para detonar Jair Bolsonaro e abrir caminho para a terceira via. Como a tal terceira via não apareceu, Lula teve que arcar com o encargo de continuar nessa disputa. Essa campanha 2022 foi montada para ter um outro nome que disputasse na alternativa a Lula e a Bolsonaro. Esse é o fato. E a gente tem que lembrar também, vamos lá, o Brasil é o país que tem a juristocracia no comando. E a juristocracia tem dois pilares. Um é o rigor seletivo e o outro é o perdão conveniente. Lula foi punido no momento em que interessava a grande parte aos controladores do sistema político que ele fosse detonado e ficasse fora do jogo eleitoral. Esse é o ponto. Não é porque ele não foi condenado só porque havia provas contra ele. Poderia haver provas ou não.
ele seria condenado de qualquer jeito. Da mesma forma como vai acontecer com Jair Bolsonaro se não vencer a reeleição. Se Bolsonaro deixar o poder, vai preso, será condenado por alguma outra coisa qualquer. Mas vamos voltar ainda ao caso de Lula. Lula, ele tem problemas a resolver com a Receita Federal. Ele é uma pessoa que tem um patrimônio de uns 20 milhões de reais, pode ser até muito mais, mas pelo menos 20 milhões é a base declarada, e ele tem que pagar agora uma dívida que a Receita está cobrando em torno de 18 milhões de reais, que pode subir ainda mais por impostos, sonegação de imposto. E agora eles perderam a caríssima defesa de Lula, perdeu isso na Justiça Federal e agora apela ao Supremo Tribunal Federal para que salve Lula dessa questão. De novo, o Supremo Tribunal Federal sendo obrigado a decidir sobre tudo e qualquer coisa. Essa aí é uma dívida administrativa. Qualquer cidadão brasileiro que deva ao fisco tem de pagar ao fisco. Não cabe chicana jurídica, mas aqui no Brasil também tem essa história. Quem tem muito dinheiro para pagar os melhores advogados é quem paga menos imposto. Então a situação de Lula complicada e a eleição está aí. Domingo, Lula candidato, e já dei aqui a minha previsão. Quem chegar na frente nesse primeiro turno tem grande chance de vencer a eleição no segundo turno. Só por um milagre, só por uma distorção muito grande aí, a decisão da eleição será neste domingo. O cenário mais provável é a eleição no segundo turno. Quem chegar na frente no primeiro turno sai forte para vencer a eleição no segundo turno. Esse é o resumo da ópera. Piper, não vou pegar um gancho dessa fala do Serrão, dizendo que acredita que o presidente Jair Bolsonaro seria preso caso ele não esteja no cargo. Você compartilha dessa opinião? Paulo, ele já responde a alguns processos hoje, certamente a oposição, certamente setores do judiciário. Mas qual seria o crime? Paulo, veja, o problema é assim, qual seria o crime? Se você pegar, não ter roubado, isso é crime no Brasil. Não, imagina, inclusive, Cristina, muita gente aponta. Ontem mesmo, houve lá uma ação, né, da Polícia Federal contra um assessor do presidente Bolsonaro. Assessor do presidente isso, não é o presidente. Filho do presidente não é o presidente. Então, trabalha pertinho. Trabalha pertinho. Lula, será que o atual aliado do presidente não é o presidente? Então, vamos investigar se houve algum tipo de ligação ou não. Sim, investigue-se. Agora afirmar que é passível de prisão sem nem haver a investigação. Eu nem estou dizendo que ele vai ser preso. Eu estou dizendo que ele pode ser alvo de investigações. Por exemplo, o livro lá, O Negócio do Jair. Aponta aqui, acho que até 1997, ele não tinha nenhum bem. O primeiro imóvel que ele compra é mais ou menos por lá e tal. E o livro do Lula, então? Vamos fazer o livro do Lula? Já está sendo investigado, já foi bem investigado. É engraçado. Nada impede que o presidente seja investigado também, porque ele teve, né, um substancial aumento patrimonial. Então, esse tipo de coisa pode ser investigado. Agora, tudo pode ser investigado. Isso, não estou dizendo que ele vai ser preso. Estou dizendo que ele certamente vai ser alvo da curiosidade, digamos assim, de muita gente que faz oposição a ele. Isso pode acontecer. O que a gente não pode, a gente fazendo jornalismo sério, que é o que a gente pretende fazer aqui, é ficar alimentando essas narrativas da extrema esquerda. Tudo para vocês é narrativa. Afinal de contas, a Madre Teresa de Bolsonaro é só alvo de narrativas. É uma figura absolutamente impoluta. Alguém que ali... Me desculpe, mas é uma narrativa da extrema esquerda dizer que se ele perder o cargo, ele vai ser preso. O Queiroz é uma narrativa, o Adriano da Nóbrega é uma narrativa, cheque na conta da primeira-dama é narrativa. Tudo isso é narrativa. Olha, no caso... Só me dá um minutinho, porque o Constantino pediu antes, em seguida eu passo para você. Não, eu cada vez tenho menos paciência para narrativas pipéricas. Eu acho que a população em geral é verdadeira, Constantino. Peraí, estou muito nervoso. Só um minuto. O esforço de se criar essa equivalência entre o ladrão que comandou o maior esquema de assalto ao Estado brasileiro e o presidente Bolsonaro, porque o assessor que teve o sigilo telemático e fiscal quebrado há um ano, e agora houve vazamentos
seletivos à imprensa, né? E que não há nada ali, a princípio, de criminoso, por enquanto. Ou então a mocinha destacada pelo UOL para, desde o começo do governo Bolsonaro, cavucar qualquer coisa contra ele, que produziu um livro que carece de qualquer substância, e é o argumento pipérnico, né? Então, assim, eu estou um tanto cansado dessa militância. Agora, respondendo à pergunta, Paulo, claro que o presidente Bolsonaro tem toda a chance do mundo de ser preso se ele perder as eleições para as urnas eletrônicas, que parece que tem até sindicato com algumas, né? E várias outras pessoas. Porque isso significa que a turma do crime organizado venceu. Significa que o Brasil já é um estado policialesco sem freios. Hoje, o único freio, o único obstáculo, a pedra no caminho desse totalitarismo é o presidente Jair Bolsonaro e o povo por trás dele, que lota as ruas, né? Então, sem isso, é óbvio, virou um estado policialesco de vez. Quem é que vai frear os imperadores, né? Então, assim, jornalista pode ser preso aleatoriamente. Agora, você perguntar se precisa de algum crime para isso, é claro que não, né? É óbvio que não. Vamos lá, Piperno. É claro que precisa de crime para ser preso. Não. Isso é uma retórica que só para jogar para a torcida, né? É aquela situação de desespero de quem está apanhando feio em pesquisa e que agora tenta apelar na última hora. Qual é o crime cometido pelo Orlando dos Santos? Oi? Qual é o crime cometido pelo Orlando dos Santos ou pelo Daniel Silveira? Por exemplo, o Daniel Silveira. Pô, mas vamos repetir o Daniel Silveira pela milionésima vez, né, Constantino? Qual é o crime? Você pode me apontar você ameaçar a gente do STF não é crime? Mas então, voltando... Constantino, não vou falar o Daniel Silveira pela milésima. Não vai aliás, falar precisa ter crime para o Alexandre matar até André Mendonça condenou o Daniel Silveira, Constantino. Até o André Mendonça. Isso não faz do Daniel Silveira um criminoso, porque eu gostaria de saber qual é o crime. Assim não foi apontado o crime. Não foi certo, apontado o crime. Realmente o André Mendonça, né? Ele deve ter... Eu não lido com apelos à autoridade, eu lido com coisas objetivas. Qual é o crime? Isso. Qual é o crime do jornalista Orlando dos Santos? Então, Constantino, já passamos dessa etapa. Agora, já passamos dessa etapa. Não tem crime, assim não tem contra o presidente. A gente já falou isso faz um ano aqui, né? Juro, eu vou... você mesmo disse, né? Se aquela operação contra os empresários só foi com base na matéria, é um excesso. A operação sobre os empresários, nós conversamos bastante. Confirmou que foi isso e você virou e continua repetindo a condicional. Se foi, é um excesso. Não é isso não. Eu disse que eu até agora não vi nada que me convencesse de que houve crime. Né? Agora, só para dizer uma coisa, Paulo, é um desespero hoje, por exemplo, até o Paraná Pesquisas dá o Lula bem na frente. E é óbvio que isso, aliás, segundo o Paraná Pesquisas, pela primeira vez na vida... Não, o Paraná Pesquisas hoje diz que pela primeira vez... 35-31, empate técnico. Não, Cristina, você está enganada. De hoje, Cristina. A de já hoje, dá 6 pontos na frente. Sai da margem. 35-31, estou com a pesquisa aqui aberta. Não, Cristina. 35-31, empate técnico. Não, Cristina. 33-33. Não é vamos trazer a informação correta, Piperno. Então eu vou dar, juro pra você que você vai, Tá bom, passa pro Serrão que eu vou levantar o número corretamente, porque a dona Cristina Grêmio está enganada. Eu tenho os números aqui do Paraná Pesquisa. Segundo o que a Cris está divulgando, quanto que você falou, Cris? A Paraná Pesquisas que eu recebi aqui, que é a de hoje, está dando 35 para o Lula e 31 para o presidente Bolsonaro. Não, 42,7 para o Lula e 36,4 para o Bolsonaro. Cenário? Primeiro turno, a gente precisa se informar melhor para não enganar a audiência. Então, pela primeira vez, o Paraná Pesquisa diz que está fora da margem de erro. Segundo turno, até o Paraná Pesquisa. Segundo turno está dando 48 Lula, 40 Bolsonaro, 40,4. Serrão, por favor. Vamos lá, mas vamos tocar aqui na questão que é a questão essencial. Esse é o problema do Brasil de hoje, é baseado nisso que você tem que dar o seu voto domingo. Veja o caso de Lula. Quando foi conveniente detoná-lo judicialmente, a juristocracia apertou o botão dele. Quando foi conveniente a esse sistema de poder perdoá-lo para reabilitá-lo politicamente, o sistema também fez. Então, esse é o ponto grave que nós temos que discutir aqui. Está faltando Estado de Direito. É esse o espírito desse editorial do New York Times, que não é o editorial do New York Times não, tá? Esse é o editorial que está na rua, qualquer manifestação de rua, você ouviu isso. Nós temos um
sistema judiciário, a cúpula do judiciário brasileiro, o Supremo Tribunal Federal, que está exorbitando as suas funções de corte constitucional. Isso é um ponto da mais elevada gravidade. Isso é a pior coisa que pode acontecer a um país, porque nós ficamos sem democracia, ficamos à beira de um proto-nazismo, de um proto-fascismo. Isso não interessa. É contra isso que você vai votar no domingo. É isso que você precisa entender. Você tem que eleger representantes que tenham a capacidade de, no Congresso Nacional, mudar o nosso modelo de legislação, mudar o papel do Supremo Tribunal Federal, que tem que voltar a ser uma corte constitucional, mexer nessa nossa Constituição, que já foi emendada 122 vezes, isso pelo Congresso, fora as emendas que ocorrem aí por interpretações judiciais. Então, o Brasil precisa mudar. Se você, povo, eleitor, não cobrar a mudança não vai acontecer. Quem vai vencer será a cleptocracia. E a maioria, eu garanto, não quer isso. Muito bem. Piperno, por favor. Não, além da questão de todas as pesquisas, né, e eu citei aqui do Paraná, porque essa é que apontava sempre a maior proximidade entre os dois, e o IPEC, que aponta a diferença mais elástica, dá 48 a 31 para o Lula, números que saíram ontem à noite. Há, claro, cenários que são discutidos em vários estados. Lá na Bahia, por exemplo, o presidente Bolsonaro, o staff do presidente Bolsonaro, pessoas próximas a ele, torcem, inclusive, para que o candidato Jerônimo Rodrigues, apoiado pelo Lula, chegue ao segundo turno, que já seria uma imensa surpresa, porque a diferença inicial para o ACM Neto era de 50 pontos. E por que esse cálculo político? Porque no segundo turno aí o presidente contaria, quem sabe, com o apoio de ACM Neto, que não veio até hoje. Ele não tem apoios de peso em vários estados. Aqui em São Paulo, teme-se já pela não ida do ex-ministro Tarcísio ao segundo turno. Os últimos levantamentos dão um empate técnico e com o governador Rodrigo Garcia em alta. Então é claro que isso tem deixado aí o seu entorno bastante aflito nos últimos dias, porque nós não temos visto boas, adesões de pessoas populares ou políticos, artistas, intelectuais. Quer dizer, não aparece nenhuma nova adesão ao presidente Bolsonaro. Os políticos, muito pelo contrário, os que gravitavam no entorno dele, muitos sumiram. Quer dizer, a gente viu, eu falei aqui na sexta-feira, do ministro Ciro Nogueira, que tirou uma semana de férias, foi para Piauí, depois cancelou as férias, dizendo que ok, estava de novo coordenando a campanha. Olha que falta de sintonia, que bagunça. Por quê? Isso é sintoma de uma campanha que vai mal na reta final. Você pediu, Constantino? Pedi sim, para comentar duas coisas. Primeiro, sobre o que o Serrão falou da cleptocracia. Eu até hoje tuitei, né? Existem duas premissas que estão muito claras para o sistema podre e carcomido que está fazendo de tudo para trazer o Lula de volta à cena do crime, né? Por que precisa se livrar de Bolsonaro? Não gostariam que fosse Lula o nome, mas não restou nenhuma alternativa. As duas premissas são de que eles podem controlar, depois do serviço sujo realizado, o ministro Alexandre de Moraes. Daí começa a editorial de alguns veículos de comunicação, até do New York Times, alertando para os excessos, porque eles acham que depois eles conseguem, depois de abrir a porteira, fechar a porteira novamente, e foi só para realmente perseguir Bolsonaro. E a segunda premissa que eles acreditam, e partem dessa premissa, é de que eles podem controlar Lula, que eles podem ficar só com o lado corrupto de Lula, que é o que interessa ao sistema, e não com o lado totalitário do lulismo e do petismo, que é o que quer transformar o Brasil em Venezuela. Quando eles sentiram que isso estava acontecendo com a Dilma, logo em seguida do Lula, eles se livraram da Dilma no impeachment. Então, o poder realmente, o sistema tem muito poder. O poder é grande, né? Então, eles acham que conseguem controlar. O Alckmin já está ali para exercer esse papel e por aí vai. Então, está tudo meio que azeitado para o sistema, né? Tem só que combinar com os russos, ou no caso com Dirceu e Stedley e companhia. Enquanto a questão que o Piperno traz das pesquisas, eu não vou aqui chover no molhado e dizer que essas pesquisas são fajutas, mas vamos admitir que elas sejam realistas e o Lula tenha essa quantidade de votos. O que isso diz sobre a corrupção do Lula? Absolutamente nada.
Lula continua sendo um ladrão que roubou o Brasil. Isso diz apenas em relação ao Brasil, ou a elite brasileira, esse jogo sujo todo, a Xuxa, ao Joaquim Barbosa e companhia. Escolheram o mensalão, escolheram participar do butim, né, da pilhagem à coisa pública. Então, de novo, se isso for verdade, que coisa triste para o Brasil, né? Que coisa triste. Eu quero lembrar que o Partido dos Trabalhadores Nacional Socialista, e na década de 30, venceu eleições. Venceu eleições. O Hitler não chegou por um golpe, ele ficou por meio de um golpe depois, mas ele foi eleito. Então, de novo, isso não inocenta Lula. Os apoios a que o PP não se refere, não, o Lula está conseguindo apoios. Isso não diz nada sobre o mensalão e o petrolão. Isso diz sobre quem o apoia, sobre Joaquim Barbosa, que falou, tem vídeo, que o deputado Jair Bolsonaro foi o único que não votou de acordo com ordens do líder do governo e líder do PT à época. Ele que falou, o Bolsonaro, ao que tudo indica, é o único que não se lambuzou nesses esquemas ali no partido dele, no PTB. Né? Então, o Joaquim Barbosa resolveu, por ojeriza à direita ou ao presidente, ele que sempre foi de esquerda mesmo, ele resolveu aderir ao mensalão. O que isso diz sobre o mensalão que ele julgou como relator? Nada. Isso diz sobre Joaquim Barbosa. Então, de novo, nós vamos ver no domingo um plebiscito, né, se aceitarmos que o processo tem lisura e que é confiável. Eu não confio, mas nós vamos descobrir isso. Quantos brasileiros estão dizendo, dane-se para a questão ética, eu não ligo a mínima. Vamos embora, vamos de mensalão. É isso que nós vamos descobrir agora. Isso não diz nada sobre o mensalão. Isso não apaga o mensalão. Isso apenas mostra que talvez uma maioria seja indiferente em relação à roubalheira. Vamos lá, Cris, por favor. Só queria, eu até coloquei no nosso grupo aqui, porque as pesquisas, e isso precisa ficar bem claro para o nosso telespectador, para o nosso ouvinte, elas têm cenários diferentes. Primeiro o pesquisador, ou primeiro ou depois, enfim, mas o pesquisador, num dos momentos, ele coloca os nomes de quem está concorrendo e pergunta, se a eleição fosse hoje, você votaria em algum desses? E qual seria? O outro cenário, ele pergunta, você já tem candidato para presidente ou para tal cargo ou tal cargo? Quem seria? É espontânea e estimulada. O que eu estava trazendo o número aqui é da espontânea, na espontânea, aquela em que o eleitor traz ele mesmo o nome que ele já tem em mente para votar, deu 35% para Lula e 31% para Bolsonaro nessa pesquisa de hoje da Paraná Pesquisas. E na estimulada, quando vem com a listinha, traz todo o recall do que as pessoas lembram de cada um dos candidatos, deu 48% para o ex-presidente Lula e 40% para o presidente Bolsonaro. Isso então, no esses segundo são os turno, contextos. Né? Segundo turno. Esses dados que você está passando agora, 48-40, é no segundo turno. Então, e aí... o primeiro turno é 42,7 a 36,4. Desculpa, eu coloquei a tabela do segundo turno, misturei aqui, foi feito às pressas. Mas é isso, são números e mais números jogados ao vento, e se a gente pega só um recortezinho e diz, olha, cravado, é a mesma narrativa que estão fazendo agora e querendo dizer que o presidente Bolsonaro precisa de cargo público, senão ele vai ser preso. Isso é narrativa, Piperno, você gostando ou não da palavra, isso é narrativa. É uma construção da realidade a partir da sua opinião. Ele pode vir a ser preso se vierem a comprovar um crime contra ele, que ele tenha cometido, que ele tenha cometido numa investigação contra ele, depois de um julgamento? Sim. Aliás, no Brasil, por causa daquela manobra do STF para soltar o ex-presidente Lula, só se prende depois do trânsito em julgado. Nem assassino não é preso, a menos que seja em flagrante. Então, vamos parar de narrativa, de confundir nossa audiência aqui, porque não há chance do presidente ser preso caso não seja eleito. Não é por isso que ele está se candidatando à reeleição. Bom, é tanta confusão, mas isso é proposital, isso é estratégia, isso é uma coisa orgânica. Primeiro, eu não disse que ele vai ser preso, eu disse que ele vai ser investigado. A pergunta é se ele poderia ser preso. Falei, olha, vai ser depois investigado. Você mudou. Se vai ser preso ou não, eu não sei. Eu não sou da polícia, eu não sou juiz. Então, há uma forte possibilidade de que ele seja investigado. Segunda coisa, eu disse sim, passei corretamente o resultado das pesquisas de opinião. Terceira coisa, sobre manobras do STF. Bom, o STF, eu já disse mais de uma vez, que também
decidiu em favor do ex-presidente Lula por conta, né, também da questão da suspeição do juiz, né? Isso foi uma outra questão que, aliás, a defesa do Lula já levantava desde o começo. Depois, outra coisa que você disse no final agora que me chamou a atenção, que foi tanta coisa que eu até acabei... Bom, mas o fato é que não são narrativas. Eu estou dando possibilidades, coisas que podem acontecer. Investigação é algo que pode acontecer. Agora, também não disse em momento algum que ele é candidato à reeleição só para ficar imune a isso. Mas eu não disse que você disse, eu disse que essa é a narrativa da esquerda. É isso que vem sendo dito. Não é narrativa da esquerda, Cristina, para com isso. Se você não vai me apontar uma pessoa da esquerda que tenha dito isso, meu Deus, mas entram no meu Twitter pra dizer isso. Que ele é candidato Pelo amor de Deus, as pessoas... Não? Todo mundo que é presidente se candidata à reeleição. O Bolsonaro tem esse direito e é candidato à reeleição, né, com base nos direitos que lhe são concedidos. Agora, eu vou chamar o VAR de novo. Ele não tem o direito de ser candidato à reeleição? Então ele é candidato à reeleição porque ele quer. Isso é uma coisa óbvia. Mas estamos falando a mesma língua aqui. Chamo o VAR para o ponto esquisito. De novo, hein? Só eu que falo sozinho sobre essa porcaria. O juiz suspeito foi considerado suspeito e nada foi feito contra o juiz suspeito. Tanto que ele pode até ser eleito senador pelo estado do Paraná, se o povo de lá assim o quiser. Então, de novo, o nosso problema é a juristocracia. Depois que o Tenório estuprou o Alcides, a vaca foi pro brejo. Quem viu o Pantanal ontem parece que entende como o Brasil funciona. Não, infelizmente eu não assisti, Serrão.